Olá, começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Larissa Honório e o tema que abordaremos hoje é a vacinação contra a Covid e o combate às fake news e ao negacionismo. Para falar sobre o assunto, temos a satisfação em contar com a presença do professor Luiz Carlos Dias, que é doutor em Ciências Químicas e pesquisador na área de Química Medicinal na Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo. O professor está em Ponta Grossa para participar das atividades comemorativas aos 50 anos do Departamento de Química da UEPG. A desinformação é um problema que afeta a população de diferentes formas: na política, nas relações sociais, na disseminação de preconceitos, mas também ameaça a saúde. O nosso convidado de hoje, professor Luiz Carlos Dias, nos ajuda a entender como esse tema prejudica na vacinação contra a Covid. Professor, como que o senhor avalia o impacto das fake news sobre a vacina da Covid? Bom, inicialmente, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A desinformação ou espalhamento de notícias falsas, que nós consideramos notícias assassinas, teve um impacto enorme no combate à Covid-19, como nós vimos. Desde o início da pandemia, a população brasileira foi tomada de assalto por uma onda gigantesca de fake news, de notícias que eram contra a vacinação, contra as medidas não farmacológicas, contra o uso de máscara, contra as medidas de lockdown. E isso teve um impacto desastroso na vacinação, que certamente impacta na vacinação contra a Covid, mas que vai ter reflexo também nas vacinas contra outras doenças, as principais vacinas do nosso calendário infantil. Então, desde o início da pandemia, nós tivemos que lutar contra essa onda gigantesca e contra vários atores, incluindo políticos, líderes religiosos, alguns jornalistas, alguns médicos, alguns profissionais da área da saúde, ex-atletas, pessoas que muitas delas não tinham sequer nenhuma formação em ciência, mas que contribuíram com esse espalhamento, com essa disseminação de notícias que atrapalharam muito o processo de vacinação no início, e até hoje nós estamos combatendo, porque você vê que agora com o início da vacinação com a bivalente, a vacina da Pfizer, toda essa onda de fake news, ela está voltando. E principalmente eu consideraria que o impacto foi muito grande para a vacinação infantil. O Brasil aplicou uma boa dose de vacinas contra a Covid na primeira dose, depois na segunda dose. Nós estamos patinando nas doses de reforço e principalmente na vacinação infantil. Falando em ciência, uma das formas de combater a desinformação é através da ciência. Como que o senhor avalia o papel do jornalismo nesse processo de divulgação científica? Olha, o jornalismo e os jornalistas, a grande mídia, foi fundamental nesse processo de combate à fake news. Nós vimos isso durante a pandemia desde o início. Mas nós tivemos os dois lados. Nós tivemos parte da imprensa também negacionista, espalhando desinformação e notícias falsas. Mas o combate à pandemia, ele se tornou mais possível e mais efetivo graças a uma atuação conjunta entre vários atores, entre cientistas, entre pesquisadores, entre divulgadores de ciência e entre jornalistas, porque sem dúvida nenhuma, grande parte da mídia foi fundamental em levar para a população brasileira notícias baseadas na ciência. Os últimos avanços da ciência, a importância da vacinação. Então nós vimos isso desde o início da pandemia. Graças à atuação de vários desses atores, nós conseguimos vencer, de certa forma, o negacionismo, a desinformação e o obscurantismo. A campanha da vacinação contra a Covid ela já completou 2 anos, agora em 2023, mas ainda assim parte da população ainda resiste à ideia de se vacinar. Nesse sentido, as fake news ainda continuam agindo? Estão agindo muito agora, principalmente com o advento da vacina bivalente da Pfizer. Nós estamos observando isso. É fundamental que a gente continue nesse combate a essa disseminação de notícias falsas. É fundamental que nós tenhamos aí a possibilidade, a oportunidade de levar para a população brasileira informação que salva vidas. E a informação que salva vidas é a informação baseada na ciência, é a informação baseada na melhor ciência. As vacinas elas foram desenvolvidas rapidamente, mas elas não pularam nenhuma etapa, elas foram desenvolvidas segundo todo
os rigores, todos os rigores da ciência. Foram aprovadas pelas agências reguladoras, foram aprovadas pela nossa Anvisa, elas se mostraram seguras, eficazes. Claramente, né, nós pudemos observar durante a pandemia que não há um mundo seguro sem ciência, né? A ciência deu uma resposta absolutamente extraordinária e hoje nós temos à disposição vacinas que salvam vidas, que salvam milhares de vidas, que salvaram milhões de vidas no mundo, mas infelizmente nós vamos continuar combatendo essa onda, precisar continuar combatendo essa onda de fake news, porque são muitos interesses envolvidos. Nós temos interesses políticos, nós temos interesses religiosos, nós temos principalmente interesses financeiros. Hoje nós estamos vendo, por exemplo, alguns médicos, alguns charlatães ou charlatões vendendo tratamentos, por exemplo, de reversão vacinal, tratamentos detox, como se as vacinas contivessem ingredientes perigosos. Não, gente, as vacinas elas salvaram milhares de vidas e hoje nós precisamos, infelizmente, ainda continuar combatendo essas pessoas que estão lucrando financeiramente, né, com a desinformação. As vacinas todas foram aplicadas gratuitamente na população brasileira. Todo mundo teve acesso às vacinas aqui de forma gratuita. E o que esses médicos, esses charlatães estão fazendo hoje é promover esses tratamentos detox de reversão vacinal, lucrando com isso. Eles estão ganhando muito dinheiro em cima da desinformação da população brasileira. E nós precisamos continuar combatendo com firmeza e com rigor. Então é seguro continuar tomando as doses extras da vacina? As vacinas, elas foram, como eu já comentei, uma resposta absolutamente extraordinária da ciência, salvaram milhares de vidas. Se nós estamos aqui hoje tendo essa conversa, Larissa, nós devemos isso às vacinas. Nós devemos isso à vacinação, né, com primeira dose, com segunda dose, com todas as doses de reforço. Nós devemos isso à vacinação das nossas crianças. Então a gente pode ter certeza que para que a gente possa, né, continuar convivendo, porque nós vamos precisar continuar a conviver com esse vírus, é necessário tomar as doses de reforço, nós precisamos vacinar as nossas crianças. As vacinas elas passaram por todas as etapas com todo o rigor científico necessário, né? Todas as etapas de fases pré-clínicas, de fases clínicas, estudos clínicos em seres humanos, elas se mostraram seguras e eficazes. A Covid, sim, é que não é segura. Então nós não podemos correr o risco de pegar essa doença que deixa sequelas, muitas delas irreversíveis, e que mata. Aqui no país, a Covid levou pouco mais de 700 mil pessoas, né? Não era para ter sido assim. Então vamos continuar vacinando, vamos acreditar na ciência. A ciência salva vidas, liberta e nos salva do negacionismo e do obscurantismo. Professor, muito obrigada pela entrevista. E acaba aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais.